Saudações, diletantes. Então, eu não sei se essa gravação vai ficar 100% ou não, mas enfim, eu vou tentar fazê-la de uma maneira bem espontânea, como se fosse de fato uma conversa mesmo. Enfim, eu adotei esse formato de podcast exatamente para ser uma coisa mais solta, para ser uma coisa mais leve, descontraída, diferente dos outros vídeos de conto, que acaba sendo uma coisa mais representativa, uma coisa mais imersiva. E aqui também vai ser imersivo de outra maneira, né? Vai ser mais imersivo de uma maneira mais aberta mesmo. Então vamos falar de Rua do Medo, 1994, a parte 1, que é um filme da Netflix que, creio eu, foi mais falado esse mês e merecidamente, porque eu pessoalmente gostei muito. E como já faz 2 semanas que o filme foi lançado, para isso eu dei esse tempinho, né, e tal. Várias pessoas já assistiram, então eu não vou dar tantos spoilers, mas eu quero comentar bastante, principalmente as minhas especulações, as referências que eu vi no filme, coisas que eu acho, ou easter eggs que para mim foram muito claros. Então eu quero abrir um pouquinho, não para muitos spoilers, mas para um pouco pelo menos, para alguns assim, meios spoilers, né? E eu vou me abster de passar uma ficha técnica ou dar dados técnicos de produção do filme, porque já tem muitos canais no YouTube falando exatamente sobre isso. Então o meu ponto de vista, a minha abordagem vai ser uma coisa de fato diletante, vai ser uma coisa de fato mais solta, vai ser mesmo uma conversa. E de cara eu vou focar em uma coisa que eu creio que outros canais não abordaram, pelo menos os que eu vi até agora. E se algum abordar, eu até agora não vi realmente ninguém se aprofundar tanto nesse assunto, que é a trilha sonora. E o quanto ela colabora para a atmosfera e para a própria caracterização da trama, e certas músicas exatamente o quanto elas têm a ver para estarem ali. Enfim, a começar por algo que eu adoro fazer, que é especular e teorizar. De cara, como ao longo, inclusive, do podcast eu vou falar de muitas outras referências, que esse vai ser o meu foco, as referências que eu vi ao longo desse filme, aos clássicos da década de 80 e 90. O primeiro deles, eu posso estar só especulando, não sei se de fato é isso, mas me pareceu que o nome original, que é Fear Street, pode ser um aceno ou uma referência indireta a Elm Street, né? Que é o nome original de A Hora do Pesadelo, que seria Nightmare on Elm Street. Ou seja, eu não sei se esse street, se esse rua, porque no enredo do filme e da trilogia em si, a gente não tá falando necessariamente de uma rua, ou seja, eu não percebi ao longo da trama que a história se focasse em algum momento só em uma rua. Na verdade, são 2 cidades, ou seja, o foco, as locações da história, onde tudo acontece, é uma cidade, mas tem lá a outra, que ao longo do podcast eu também vou falar muito sobre essas 2 cidades, mas não necessariamente uma rua. Então eu fiquei me perguntando, diante de todas as outras referências aos slashers que esse filme trouxe, a outros slashers, eu não vi, assim, pelo menos não tão evidente que eu tenha percebido, mais nenhuma inferência ou easter egg relacionado à Hora do Pesadelo. Se realmente for essa coisa da rua ter a ver com a Elm Street, ter a ver com Fear Street, Elm Street, é única.
Infelizmente, né? Apesar de eu ter gostado muito das outras referências e do filme em si, eu acho que o único slasher assim que não foi muito homenageado, que não foi realmente muito lembrado nessa trama, nessas referências e homenagens e algumas bem explícitas até, mas parece que o nosso amigo Fred foi esquecido no churrasco aqui, né? Foi esquecido na festa, enfim, algo assim. E o que dizer sobre essa trilha sonora, né? Para além do Iron Maiden, inclusive eu fico feliz de ter sido a música que a gente ouviu na série, no filme, ter sido performada pelo próprio Iron Maiden, porque eu vejo outras músicas conhecidas nesse filme também. Aliás, não só a da Iron Maiden, mas a do Bush também foi performada pelo Bush, que também a gente ouviu Machine Head do Bush, fazendo parte dessa trilha sonora, que é uma música também da década de 90 muito boa. É uma música que ainda fez sucesso até o início e meados dos anos 2000, então é uma música que também marcou bastante. Teve Closer, que aí eu já digo que ela é muito mais antiga, ela não é necessariamente da década de 90, ela é, se eu não me engano, de 80, e do Joy Division, só que aqui ela não tá na versão original performada pelo Joy Division, ela tá performada pelo Nine Inch Nails, que é uma banda que realmente eu não lembro, eu não sei se na década de 90 já existia, ou se já existia, já fazia sucesso ou não, enfim. Rolou Creep do Radiohead, que também traz aquele clima nostálgico. Tem a música de uma outra banda também, que eu também nunca liguei muito, mas que eu sei que é famosinha e que muita gente gosta, que é o White Zombie. É more Human than Human. E cabe a menção também aqui de que ela faz parte da trilha sonora, né? Já que eu tô falando das que eu curto, eu vou falar também das que a galera conhece, independente de eu curtir ou não. Rolou também Schools Out, do school, né, de escola em inglês. Minha pronúncia em inglês é péssima, mas enfim, eu preciso falar, então dane-se. Rolou Schools Out, do Alice Cooper, que é uma música que estava na trilha sonora do Pânico 1. Inclusive, eu conheci essa música lá. Me lembro que eu levei anos e anos para descobrir que música era aquela, de quem tocava, porque ela toca muito rapidinho no Pânico 1 e eu, na época, era ainda muito novinha, eu não tinha essa manha de procurar, de esperar os créditos do filme, ver lá no final a trilha sonora, as músicas que fizeram parte do filme, procurar na internet, procurar em outro lugar. Então eu ficava ali repetindo, voltando várias vezes para o DVD para tentar ouvir, para tentar saber. E a fita mesmo lá no início, que vamos confessar que lá na primeira vez que eu vi o Pânico, eu gravei ele em fita de fato, gravado ainda da televisão. Tenho orgulho de dizer isso. Então eu ficava ali voltando nessa parte o tempo todo, que eu achava um rock. Aqui na plataforma a gente não pode falar essa palavra, né? Mas enfim, era um rock FDS, digamos assim. Eu já gostei, foi aquilo, amor à primeira ouvida, mas eu não tinha como eu saber que música era, de onde vinha, e eu me lembro que eu levei muitos anos, mas muitos anos mesmo, acho que talvez quase 10, para saber que essa música era do Alice Cooper e saber o nome dela. Mas enfim, ela estava lá no Pânico e ela aparece aqui no Rua do Medo também, né? Enfim. E tem outras músicas também, mas assim, das que me foram relevantes, das que eu conheço, tenho mais referência, são essas. Tem algumas músicas que não são rock também, acho que tem uma até do Snoop Dogg, mas já não é muito a minha praia, então eu não vou me aventurar muito a ficar falando aqui de som que eu não conheço, não entendo, que não é muito a minha praia, mas enfim, talvez outras pessoas que curtam, que as conheçam, as reconhecerão, mas enfim, tem outras músicas também além dessas.
E ainda sobre a Fear of the Dark do Iron Maiden, eu creio que mereça um pouco mais de análise e eu tenho mais a dizer sobre ela com relação ao contexto do filme e também mais algumas observações, porque sendo eu como fã de Iron Maiden, sei lá, desde de que eu me entendo por gente, é claro que eu senti uma sensação muito boa de ver essa música no filme. Confesso. Tem outra coisa que é bem perceptível também, inclusive tem um conto aqui no canal que é basicamente baseado em trechos de músicas do Iron Maiden. O próprio nome do conto é Donzela de Ferro, então sabe, é quase que uma homenagem à banda, só que ao mesmo tempo romanceada, ao mesmo tempo focada em uma personagem minha que foi criada mais ou menos na mesma época em que eu estava conhecendo a banda e tal. Então, enfim, sabe, eu acho que o Iron Maiden nessa altura do campeonato já tem quase 50 anos de carreira. Continua sendo uma banda grande, apesar disso, claro, teve ali um ou outro álbum que pisaram na bola e tal. Algum dia eu posso até fazer um podcast falando sobre isso, mas para a gente voltar ao assunto, para a gente não sair do Rua do Medo, é claro que para mim, talvez fosse uma outra banda qualquer, não me daria uma sensação tão boa, mas é claro que deu aquele orgulhozinho, sabe? Deu uma sensação muito legal de ver o Iron Maiden dentro de uma trilha sonora de um filme. É muito foda, pelo menos eu achei muito foda, que é o próprio Fear of the Dark, mas se você parar pra perceber, a gente continua dentro da temática do medo, porque já é tanto o álbum quanto a música que tem ali o medo, e no caso o medo do escuro, né, que é um medo ancestral como temática. Obviamente, apesar de bater certinho com a época do filme, né, que o filme se passa em 94 e esse álbum é de 93, eu acho que essa música não foi escolhida tanto por conta da época, tanto por quanto pelo quanto que ela é popular, né? Ela já se tornou praticamente um hino da banda. Ela é conhecida até entre pessoas que não conhecem mais nada de Iron Maiden, mas Fear of the Dark todo mundo já ouviu falar, tanto no Brasil quanto fora dele. Rock in Rio tá aí para provar isso. Ou estava, né? Enfim, essa altura do campeonato a gente não sabe se ainda algum dia vai estar ou não. Mas, e tem todo um contexto, eu acho que tem muito, vamos dizer assim, estava muito bem colocado, estava ali tá no lugar certo, digamos assim. Combinou ao mesmo tempo, tanto a época do álbum, para fazer parte da trilha sonora, como uma das músicas que realmente estavam nas paradas ou que estavam sendo lançadas na época em que a história se passa, como também tem toda uma própria letra da música. O próprio Fear of the Dark fala de bruxas e folclore e lendas e o medo do escuro, e isso tudo casa muito bem com a temática do filme em si, isso casa muito bem com a própria ambientação do filme, enfim, tudo meio que casou, tudo meio que combinou. Ainda sobre essa questão da bruxa, a própria mitologia do filme tem uma bruxa, tem essa coisa da maldição dela, que eu creio que vai ser ainda mais trabalhada nos outros volumes, no volume 2 e no volume 3, né, na parte 2 e parte 3, principalmente na parte 3, que é completamente, de fato, se passa na época em que ela foi julgada e morta e tal. Mas eu achei também, assim, eu gosto de pesquisar esses detalhes, pesquisar e muitas vezes só reparar também, né, que no caso, além de pesquisa, também foi coisas que eu reparei ao longo do filme. Tem essa coisa de Shadyside, além do próprio nome da cidade, eu vou comentar um pouco mais à frente, mas como a gente tá falando dessa coisa da bruxa agora, o próprio time de Shadyside
Shadyside Witches, né? O time da escola de Shadyside, que na cultura americana isso tem muito peso, né? Isso praticamente ele não representa só a escola, ele representa a cidade. Então eu gostei muito dessa. É quase uma ironia, né? Shadyside Witches. Aí do outro lado lá de Sunnyvale, Devils, né? São, ou seja, demônios e bruxas. Aí, entre muitas aspas, Shadyside seria sombra, né? A parte mais dark. E a Sunnyvale seria uma cidade considerada modelo versus uma cidade marginalizada. É basicamente disso que se trata esse conflito nesse filme entre as duas cidades, né? É uma cidade, um modelo de prosperidade, de segurança, de tudo, contra uma cidade que não prosperou, que tem aquelas questões com as tragédias, com a pobreza. É o extremo oposto, é onde tudo de ruim acontece. Só que eu já vi outros canais falando disso, mas dessa teoria que eu vou falar agora, mas eu acho que eu acredito piamente nisso, que tem alguma coisa talvez de fundo dentro dessa questão de que uma cidade prospera muito e a outra não. Eu acho que talvez esses nomes dos times das cidades pode ser alguma pista com relação a isso, porque, sei lá, uma cidade onde tudo é muito bom, tudo é muito entre aspas também, sempre entre aspas, porque a gente são só especulações, não são verdades absolutas. Tudo é muito bom, tudo é muito próspero, tudo é muito assim, a parte clara da coisa, e são devils, né? São os demônios de Sunnyvale. Então, eu tenho pra mim que isso não deve ser por acaso. Eu tenho pra mim que, sei lá, em algum momento dessa história vai ter alguma história, alguma coisa sinistra aí também dentro dessa cidade que entre aspas, seria lado claro da coisa. Sei lá, eu tenho quase certeza que a prosperidade, a segurança e tudo de bom que essa cidade tem deva ser conseguida em cima da pobreza, da insegurança e da sombra da outra cidade, em cima da sombra de Shadyside, com certeza. E outra coisa dentro desses nomes é que eu achei muito interessante que Shadyside tem uma parte ali daquela conversa do chat entre aquele garoto nerd que é quase que um professor enredo da trama, e a tal garota ou pessoa com quem ele conversa, quando ela diz que, em inglês, né, ela diz que a bruxa enfeitiçou outro Shadesider. Aí quando ela usa essa palavra Shadesider, ela está obviamente querendo se referir a um morador de Shadyside. Só que em português isso vai ser traduzido como um morador de Shadyside. Em inglês isso fica muito legal, porque Shadesider é quase que outsider, né? E outsider a gente sabe, é o excluído, quem está de fora. Normalmente é uma palavra que se usa exatamente para pessoas que estão marginalizadas, e tal qual Shadyside é uma cidade marginalizada. Eu acho que essa coincidência nessas palavras, né, Shadesider e outsider, com certeza também não foi ao acaso. Então, antes da gente continuar os nossos devaneios, você quer ter sonhos inspiradores? Então, é só deixar aquele like, se inscrever no canal para receber notificação de mais inspirações através dos nossos vídeos, dos contos, dos outros podcasts que estão por vir. E não esquecer. Até porque, se você esquecer, de repente você pode até ter pesadelos. E nem sempre podem ser inspiradores, né? Enfim.
Assim, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar se isso aqui não fosse um podcast, eu até colocava as duas cenas, uma do lado da outra, para fazer essa comparação. Eu não sei se de repente como, apesar de ser um podcast, é um vídeo também. Eu não sei se só nessa parte, de repente, eu até faço isso, eu até coloco ou imagens, ou de repente um pedacinho mesmo das duas cenas. Eu não sei, vai depender também se o YouTube deixar, né? Porque o YouTube costuma implicar quando a gente usa imagens ou alguma coisa assim que inclua direito autoral. Mas enfim, eu conseguindo colocar essas duas imagens uma do lado da outra ou não, para vocês verem, mas é muito óbvio para mim como aquela primeira cena, aquele primeiro assassinato lá no início do filme teve total inspiração no primeiro assassinato do Pânico, do filme 1 da série Scream, né? Da Pânico. Não a série, é sério, eu tô falando da época que as sagas ainda não eram sagas, ainda eram chamadas de séries, né? Que eram as séries de filmes, tipo a série Hora do Pesadelo, a série Halloween, a série Sexta-feira 13 e a série Pânico. Ou seja, em Pânico 1, a morte da Casey, a personagem da Drew Barrymore, né, que inclusive continua quase que com a mesma cara 25 anos depois, porque sim, a franquia Pânico está fazendo 25 anos, muito bem envelhecidos, inclusive, porque até hoje continua sendo uma das grandes franquias do cinema e principalmente do gênero slasher, né? Que era a Casey Becker, ou seja, aquela primeira morte dela foi bem memorável. E na boa, a primeira morte de Rua do Medo é uma óbvia homenagem àquela cena, é uma óbvia homenagem ao início de Pânico, porque tanto na caracterização do assassino, quanto no jeito que ela corre, no jeito que o cara pega ela quando joga ela no chão. E já dando spoilers aqui, mas que essa é a primeira cena do filme, de ambos os filmes, né? Um já passou da validade do spoiler já faz tempo, e o outro, apesar de recente, essa é a primeira cena do filme. Meio que são idênticas, 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 idênticas. Até a maneira como ela tira a máscara do cara antes de morrer. É tudo igual, é tudo idêntico. Mas eu não tô falando isso aqui com tom de crítica, como infelizmente algumas pessoas podem até fazer, né? Porque não sei, hoje em dia a pessoa é obrigada a ter sempre uma falsa originalidade para tudo, né? Como se em 2021 quase tudo de bom já não tivesse sido feito, né? A própria originalidade em si já é uma ilusão, porque há inclusive teorias filosóficas que provam isso, mas isso pode ser assunto até para outro podcast também, enfim. O máximo que você pode fazer é você trazer algum toque original, mas sei lá, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil um roteirista, um escritor, um diretor, enfim, alguém fazer algo que nunca na história da humanidade foi feito. É quase impossível. Até aquilo que a gente pensa que é uma ultra novidade, se a gente for pesquisar, em algum momento da história já foi feita alguma coisa parecida, ou alguma coisa que foi feita e esquecido no tempo e está sendo encarado agora, aceito agora como novidade com outro nome ou com uma roupagem nova. Mas enfim, a essência já foi feita, já existia antes. Então é isso. Essa cena já tinha uma essência que já existia antes. Todo filme, na verdade, ele é retrô, ele é feito em cima de muita coisa que já existia antes. Você pode ver nele influências da própria bruxa de Blair, com essa questão da lenda da bruxa e tal, influência de It, com essa questão de uma cidade amaldiçoada que tem lá um passado, um histórico de assassinatos, de tragédias, de coisas que acontecem nela em um período assim de alguns anos para alguns anos, ou seja, em determinados
ciclos de tempo. Isso é completamente influência da cidade do It, que era assim. Não lembro o nome da cidade agora, mas enfim, todo mundo vai lembrar. Uma coisa que eu acho que talvez muita gente não tenha notado e que eu acho que vai ser trabalhado melhor na segunda parte é aquele assassinato que aparece ao longo da abertura. A abertura também é muito legal. A abertura conta meio que uma historinha para quem se atentar a ela. E como eu sou do tipo de pessoa que quando eu percebo alguma coisa interessante, eu vou parando frame a frame para poder eu ler direitinho, para poder eu ver, para poder eu catar alguma coisa, catar algum detalhe. O que eu catei, por exemplo, quando eu parei para ver a parte dessa abertura que falava de 1978, que já preparando para a segunda parte da franquia, né, da série, já preparando para a segunda parte da Rua do Medo, é que, vejam bem, ocorreu um assassinato, um massacre, né, em um acampamento. E isso por si só, sei lá, isso por si só já é uma referência gigante, né? Obviamente, a Sexta-feira 13, que você fala em acampamento e assassinato, é impossível você não lembrar do Jason, é impossível você não lembrar de Crystal Lake, é completamente impossível. E ao mesmo tempo, no ano de 1978, que eu acho que também é um ano que não está jogado aí à toa. Nada mais ao meu ver, do que uma referência que une Halloween e Sexta-feira 13. Que na prática, no mundo real também, para quem conhece bem as duas franquias, são sim duas franquias que têm ali uma questão cruzada entre elas, que tem muito a ver uma com a outra, meio que uma se baseou na outra, depois a outra veio e se baseou na primeira, enfim. Posso deixar isso para me aprofundar em outra oportunidade também. É um ótimo assunto nessas coincidências barra plágios barra referências entre Halloween e Sexta-feira 13. É um assunto interessante e eu tenho quase certeza também que essa data desse massacre no acampamento em Rua do Medo, ser 1978, é uma referência a isso, né? A união desses dois ícones, tanto Halloween quanto Sexta-feira 13, pegando a questão do acampamento de Sexta-feira 13 e a data de Halloween, que estreou em 1978. É um marco para o terror, inclusive, essa estreia do Halloween em 1978. A própria data do Halloween passou a ser associada a filmes de terror depois disso. E Sexta-feira 13 é fruto disso, que Sexta-feira 13 é de 1980, então Sexta-feira 13 veio pegando essa onda, pegando essa leva que Halloween iniciou. E por sua vez, como eu falei, eu vou aprofundar melhor isso em outra oportunidade. As continuações de Halloween pegaram muita coisa das continuações de Sexta-feira 13 e por aí vai. Vale a pena, sim, em algum momento, não nesse podcast, mas em um próximo falar, sei lá, fazer uma listinha de quantas vezes e quais cada franquia referenciou uma a outra, porque realmente é bem interessante da gente analisar essa relação entre as duas. E ao meu ver, a Rua do Medo representa essa relação com essa pequena referência, né, com essa junção das duas coisas nessa data desse assassinato lá do acampamento de Shadyside. E tem o poeminha da bruxa também, que, poxa, só aquele poeminha em si, eu acho que ele já diz muita coisa. Eu não sei se eu vou falar dele aqui ou se eu deixo para, sei lá, se depois eu, provavelmente, né, se me deu essa vontade de estar falando da primeira parte agora, eu não sei se agora já já nesse podcast, eu não sei se eu
vou acabar assistindo a segunda parte antes de postar esse podcast. Sei lá, eu posso de repente querer acrescentar e já deixar as duas partes num podcast só, ou se eu vou deixar para falar da segunda parte em um podcast exclusivo para ela, não sei, até o final, na medida, dependendo do tamanho que esse ficar, eu decido. Mas eu acho que essa coisa também do poema da bruxa, que você percebe que não é só um poema, ele pode ser muito mais uma evocação ou uma maldição dita em forma de poesia, que eu achei super legal. Isso. Antes do último suspiro ela dá, a bruxa descobriu como da morte escapar. Decepando a mão amaldiçoada, nossa terra ela manteve controlada. Ela estica suas garras do além para transformar em escravos os homens de bem. Só isso em si, só a tradução dele em si enfim, já é uma coisa legal pra caramba, já é também algo para você parar ali os frames durante a abertura e ver, printar, enfim, vale a pena, porque eu pelo menos eu achei muito legal e foi isso que eu fiz quando eu tava assistindo. E mais uma referência ao Pânico foi aquela cena de quando a protagonista tá andando pelo corredor da escola e vem alguém correndo pelo corredor, zoando, dizendo a bruxa vive e tal. Numa cena também bem espelhada, bem semelhante à cena de Pânico, quando a Sidney, que também é a protagonista de lá, tá passando pelo corredor com mais dois colegas. Aí vem alguém com a máscara, com a roupa do Ghostface correndo pelo corredor e fazendo gracinha. Eu acho que só não colocaram uma pessoa aqui com uma máscara de caveira, que nem a do assassino de Rua do Medo, para vir correndo pelo corredor, fizeram de outro jeito para poder não ser exatamente plágio do Pânico, né? Para poder não ser exatamente igual, mas é óbvia a inspiração e a referência também ao Pânico mais uma vez, né? E claro, eu não posso sair desse podcast sem falar de uma outra referência. Do mesmo jeito que eu supus lá, pequena referência a Sexta-feira 13, junto com Halloween, na questão lá da data do massacre do acampamento, eu noto, por mais suspeita que eu seja para falar, porque a franquia que eu vou citar é uma franquia que de fato eu tenho um carinho muito especial por ela, mas eu acho que não sei, eu não conheço um outro filme que cite uma cidade que seja a capital do assassinato, que não seja Lost Boys, que não seja Garotos Perdidos. Então eu não sei até onde essa coisa, esse apelidinho de chamar Shadyside de a capital americana do assassinato, não seja também uma referência a mais um filme oitentista, que não é necessariamente um slasher, mas também é um filme que marcou muito, é um filme que eu creio que eu não sou a única fã. Aqui no Brasil eu não sei, mas no resto do mundo eu sei que eu não sou a única a lembrar dele, eu sei que eu não sou a única fã. E essa coisa até de ter lá a placa da cidade com pichado e o pessoal falando, né, chamando a Shadyside de a capital americana do assassinato, é idêntico à galera lá de Lost Boys, de Garotos Perdidos, chamando a Santa Carla de a capital mundial do crime. Não sei, posso estar errado, mas eu acho que não. Não vejo um outro filme que tenha tido isso, então eu vejo isso como mais uma referência também. E eu também não poderia encerrar esse podcast sem dizer que dos 3 assassinos, pelo menos os 3 que foram mostrados na primeira parte, né? Porque eu creio que nas outras partes haverão outros, porque
a história completa, o enredo mostrou vários. É, o meu favorito, ou melhor, favorita, foi a menina da navalha, né? Foi a menina da navalha que canta e tal. Por mais que o visual do Cara de Caveira é muito bom e faz uma homenagem óbvia ao Ghostface do Pânico. Obviamente, o Cara do Machado também é uma homenagem ao Jason, apesar dele correr, né? Coisa que o Jason não faz. A, aquela menina da navalha. Oi? Tudo bem? Você precisa de ajuda? Eita. Na boa, a história dela é muito boa, o estilo dela é muito bom, é o estilo dela de matar mesmo, digamos assim, o próprio enredo dela, o próprio background dela é muito bom. A história dela, coisa de dela ter aquele visual com aquele estilo estético, com sangue preto pingando do olho, e a questão de ela ter matado suas vítimas cantando e ainda cortou os próprios pulsos, enfim. Eu espero que ela volte a ser mencionada. Eu acho até que valeria muito a pena se futuramente a série investir em um spin-off dela, né? Essa, essa série de filmes está sendo baseada em livros do R.L. Stein, que, para quem nunca ouviu falar, o nome dele é um autor renomado de filmes. Filmes não, na verdade, né? Livros e séries assim de terror infanto-juvenil, mas não aquele terror infanto-juvenil bobinho, né? A maior característica dele é que normalmente as séries de terror que ele roteiriza ou os filmes de terror dele, mesmo sendo infanto-juvenil, costumam ser muito bons. É, das minhas favoritas, assim, eu sei que muita gente conhece ele por Goosebumps e tal. Goosebumps também é legal, só que já é um pouco mais infantilizado, ao meu ver, pelo menos pro meu gosto. Das séries dele, assim, que eu acho maravilhosas, a principal delas, com certeza, é Hunting Hour. Eu amo essa série. Eu não sei, eu não me lembro qual o nome é traduzido aqui pro Brasil, né? Porque quando tinha na Netflix, quando eu acompanhava, era o nome lá tava em inglês, né? Mas logo de cara, no primeiro episódio, assim, já te mostra que veio, sabe? É uma série com roteiros assim de cada episódio muito bem construídos. Enfim, é uma série que eu até recomendo, né? Uma série que, sei lá, de repente futuramente mereça se até que eu fale mais dela, que eu aprofunde mais o assunto sobre ela, mas para mim é uma das maiores obras do R.L. Stein, né? Que é o mesmo autor dos livros que inspiraram esse Rua do Medo, né? E voltando, só para não perder o foco, que eu dei uma viajada, mas enfim, é para isso mesmo que a gente está aqui, é para isso mesmo que eu decidi falar desse filme em formato de podcast, não necessariamente um vídeo mais fechadinho, que é para eu poder devanear com vocês, a gente viajar, devanear e voltar o quanto a gente quiser, né? Uma conversa. Voltando então pro filme que está sendo o ponto principal, a base do podcast, apesar de outros assuntos, mas a Rua do Medo está sendo a base. Eu gostei muito, muito mesmo dessa assassina.
É a Ruby Lane, né? O nome dela na história, a assassina adolescente de 1965. O 1978, que é a parte 2, talvez tenha um aprofundamento melhor no assassino lá do acampamento e tal. Até porque a gente sabe que a referência dele é forte, ele é baseado em um slasher muito conhecido, muito forte e tal. E a Ruby Lane, eu acho que de todos, ou pelo menos desses 3 primeiros assassinos que aparecem, eu não me lembro que ela seja baseada em algum outro filme slasher. Ela me parece uma personagem mais original, digamos assim. Ela me parece uma personagem de fato criada direto para a série, cujo background não tem nenhuma referência em outras séries ou em outros filmes. Como eu já posso ter dito nesse podcast, eu não tenho nada contra referências, contra homenagens, contra autores ou roteiristas ou diretores que vejam uma referência legal em outro lugar ou que façam suas homenagens a personagens de outras fontes ou que criem seus personagens descaradamente baseados em outros personagens. Eu acho isso até legal pra caramba e tal. Mas a Ruby Lane, ela consegue ser uma personagem original sem forçar a barra, porque normalmente é muito fácil você encontrar algo original um tanto quanto forçado, sabe? De que, na verdade, não é tão interessante assim, mas se vende só como, porque é original, porque é completamente novo, porque, em teoria, não é baseado em nada. E ela consegue cativar, infelizmente ela aparece muito pouco, mas o pouco que ela aparece te deixa assim curioso para saber mais da história dela, te deixa curioso para vê-la mais em tela, para vê-la mais em ação, enfim. E o próprio fascínio que ela exerce em outros personagens, né? Tem um dos carinhas lá do grupo principal que, por mais que ele tenha medo, por mais que ela seja uma assassina, ele tá ali fascinado por ela, ele deixa claro que ele ficou atraído por ela mesmo assim, sabe? Eu acho que isso seria bem legal de ser explorado em um episódio, não precisa nem ser um filme, mas que fosse assim, um spin-off curto mesmo, como se fosse um episódio extra, tipo um episódio de série mesmo dela, sabe? Com outros caras se fascinando por ela e de repente morrendo na mão dela por conta disso, sabe? Eu acho que tem um background aí de personagem, tem uma construção de personagem muito legal nela e que deveria de ser melhor trabalhada individualmente. Eu creio que talvez eu não seja a única que tenha essa impressão ou que tenha gostado tanto dessa personagem assim, mas eu gostei bastante dela. Eu espero que ela realmente atinja um patamar de popularidade grande, tanto aqui no Brasil quanto principalmente fora, né, quanto principalmente no próprio território americano mesmo, para que se dê incentivo aos produtores da série a fazerem exatamente isso, né, criarem alguma coisa solo dela. Eu ia gostar muito se isso acontecer algum dia. Enfim, não custa nada sonhar, né, que a gente não chegou nem pelo menos até o momento em que eu estou encerrando a gravação desse podcast, a gente não chegou nem na terceira parte. Essa primeira leva dessa primeira série de filmes desse roteiro, né? Eu tô vendo que não vou, talvez, falar do segundo aqui nesse podcast, mas como eu já havia mencionado ele antes, eu vou deixar em aberto, talvez continuar falando da parte 2. Se eu ver tantos detalhes na parte 2 que me cativarem quanto nessa primeira parte. E no mais,
eu vou encerrando por aqui, porque para um episódio piloto, esse podcast vai acabar ficando gigante logo de cara, né? Eu tô mais acostumada a narrar conto, a produzir narrações de contos feitas. É o meu primeiro podcast, eu não queria me alongar tanto, mas, ou seja, teve conteúdo, porque esse filme realmente me surpreendeu bastante. Realmente eu não sei se outras pessoas gostaram tanto, mas eu gostei bastante. Eu não dava tanto por ele, mas eu achei divertido, eu achei, assim, bem interessante, me prendeu do início ao fim. Eu dei alguns spoilers aqui, mas não todos, então ainda tem muita coisa para quem não viu ver e descobrir por si mesmo. A trilha sonora também maravilhosa, a ambientação, as homenagens e referências a vários outros filmes que eu já amo há anos, que eu já gosto, já carrego comigo, então talvez isso também tenha me pegado bastante. Mas eu vou encerrando por aqui. Quando eu voltar para si, né? Eu voltar para falar da segunda parte. Se tiver mais alguma coisa que eu tiver esquecido de mencionar da primeira, eu menciono lá também. Enfim, eu vou deixar em aberto. Um segundo podcast eu posso fazer ou dessa segunda parte da Rua do Medo ou sobre qualquer outro assunto. E eu vou deixar em aberto. E no mais, aí embaixo tem esse botãozinho maravilhoso para se inscrever no canal. E eu deixo a vocês sonhos terríveis e pesadelos inspiradores.